Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde nessa semana, revisão, vamos relembrar, rever alguns pontos importantes que vimos no decorrer desse mês nas nossas videoaulas. Então, mais uma vez, por ser revisão, não vamos rever todo o conteúdo, mas sim alguns pontos importantes. Questão iluminista, os filósofos Rousseau, Adam Smith, entre outros, lembrando apenas alguns. E aí, nesse momento, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu caderno para fazer anotações propostas no decorrer da nossa aula, para lhe ajudar a responder o seu TD avaliativo. E aí, estão preparados? Pegaram o TD? Podemos começar? Então, bola a todos e vamos lá. O iluminismo, que já estudamos, foi um movimento intelectual que chegou ao auge no século XVIII. Esse movimento estabeleceu uma nova mentalidade que, com o passar do tempo, acabou alcançando grande parte da população europeia. Que população foi essa? Especialmente a burguesia, os nobres, onde eles tinham a visão dos iluministas, a questão da organização de sociedade democrática. Isso quer dizer o quê? Que eles defendiam essa organização da sociedade. A elite intelectual se refere à organização e publicação do mais importante veículo de divulgação dessas ideias iluministas, onde esse veículo que eles se referem de organização e publicação, eles chamam de enciclopédia, uma obra inspirada no movimento do racionalismo. Aqui abaixo nós temos um trecho retirado dessa obra, onde fala o seguinte: os enciclopedistas constituíram uma pequena elite de letrados e de técnicos ligados à visão material como elementos de ponta do progresso econômico e também estreitamente vinculado ao aparato estatal, o qual se esforçaram para tornar melhor e mais racional. Por toda a parte da Europa, o iluminismo esteve relacionado com o movimento das luzes, onde encontramos a pretensão e a vontade dos filósofos de colocar em prática essa tese para a sociedade. Propunha de maneira geral e imediata a autonomiação da Igreja em relação ao Estado e o combate das superstições a diversas manifestações do pensamento dogmático. Professor, o que isso quer dizer? Vou limpar aqui para vocês, para ficar mais claro. O que isso quer dizer? Que as enciclopédias, elas tinham como objetivo alcançar sempre o público-alvo, no caso, a elite intelectual, os nobres, a burguesia, com os seus letrados, com técnicas, mostrando relações com a vida, mostrando o progresso econômico, e que o iluminismo foi um movimento intelectual conhecido como o movimento das luzes, uma pretensão realizada na visão de filósofos, relacionando a Igreja com o Estado, relacionando a Igreja com as manifestações de pensamentos dogmáticos. O que vocês vão fazer neste momento? Prestem atenção. Vou explicar e depois vocês colocam pausa. Vão copiar os 3 pontos, normal, e depois vocês vão informar no seu caderno esse trecho que vai lhe auxiliar em uma das questões do seu TD avaliativo. Então, mais uma vez, vocês vão copiar os 3 pontos e, em seguida, esse trecho que vai lhe ajudar a desenvolver, a responder uma das questões do seu TD avaliativo. Coloque pausa e copie. Dando continuidade à nossa aula de revisão, após terem anotado as informações do slide anterior, o iluminismo foi também importante para a Revolução Francesa, pois estimulou a confiança nas ideias. Que ideias foram essas? De igualdade,
de independência, racionalismo e liberdade. Lembrando que a Revolução Francesa ela tinha como base 3 palavras: liberdade, igualdade e fraternidade. Mas quando se fala do iluminismo dentro da Revolução Francesa, nós temos ideias de igualdade, ideias de independência, racionalismo e liberdade. Contra o quê? Contra a disciplina, a hierarquia, a autoridade e a desigualdade representada pelo antigo regime, ou seja, por um sistema de governo imperial por imposições. Então, o iluminismo ele veio para derrubar essas barreiras, ele veio para fazer com que isso tudo fosse colocado em prática e que a sociedade, através do movimento intelectual, através do movimento cultural iluminista, pudesse compreender que igualdade, liberdade, racionalismo, independência faziam parte de uma sociedade e que essa sociedade ela não deveria ter aí a autoridade imposta, não deveria ter a desigualdade e que todos sim deveriam ter aquelas 3 palavrinhas relacionadas com a Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Segundo ponto, o iluminismo apostava que o uso crítico e construtivo da razão humana, ou seja, da nossa razão, geraria o progresso da humanidade ao libertar o mundo da magia. O que isso significa? Que o nosso senso crítico, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver as coisas poderia mudar a humanidade e tirar aquela barreira de encantamento, de fantasia que muitas pessoas têm. O agente deste progresso na França, porque estamos observando o iluminismo cultural dentro da Revolução Francesa, então dentro do território francês estava relacionada com a classe burguesa, que estava pronta para substituir a nobreza, burguesia substituindo a nobreza, ou seja, uma classe dominante tentando substituir outra classe dominante. O iluminismo francês emprestava de Kant o famoso lema: ousa pensar, símbolo da busca pela autonomia racional e individual, porque ousa pensar, porque o seu processo de razão humana, o seu processo de desenvolvimento crítico e construtivo estava relacionado com a questão do iluminismo. A tarefa do pensamento com o iluminismo passa a ser escolher, ordenar, promover e realizar pontos que a gente leva hoje como crucial para desenvolver uma opinião, para desenvolver um senso crítico, para saber debater diante de qualquer situação. Escolher, ordenar, promover e realizar. Não se trata mais de contemplar e compreender, como na filosofia clássica, ou seja, na nossa filosofia antiga, nem muito menos relacionar com qualquer aresta teológica, que isso significa com questões religiosas, com questões bíblicas, mas como na filosofia medieval, colocar nossas opiniões, nosso senso crítico, construtivo e desenvolver opiniões daquilo que a gente está observando. Vou limpar aqui a imagem para vocês. E aí, nesse momento, vocês vão colocar pausa e copiar no seu caderno todas essas informações, ou seja, todos esses tópicos. Continuando, como vimos, o iluminismo foi o movimento cultural que ocorreu na Europa entre a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. O que significa, professora? Que iniciou na Inglaterra e se estendeu para a França, ou seja, se expandiu por toda a Europa, de modo que seria incorreto afirmar que esse movimento iluminista defendia a manutenção do direito divino. Porque isso quer dizer que seria uma afirmação incorreta, porque o movimento iluminista ele não falava sobre o direito divino, mas sim sobre as tradições, sobre os sensos críticos, ou seja, sobre a convivência com o outro e seus direitos adquiridos. A representação da luz, o sol como símbolo da razão do movimento iluminista, lembrando que o iluminismo ficou conhecido como
a Terra da Luz, deveria nortear a construção de uma nova sociedade capitalista e dissipar a treva identificada com o absolutismo, ou seja, os conflitos. Criticava-se a Igreja Católica nesse período, sustentando a ideologia do antigo regime e propunha, ou seja, queriam colocar em prática a separação do poder da Igreja com o Estado, que isso quer dizer que a Igreja sempre esteve do lado do Estado, ou seja, a Igreja sempre esteve do lado da monarquia, do império, e que dentro da questão iluminista queriam separar isso, queriam mostrar que a Igreja não deveria se relacionar com questões políticas. Características do antigo regime. Nós temos os iluministas se opunham ao absolutismo monárquico, olha aí o império, ao mercantilismo e ao poder da Igreja, onde o iluminismo defendia a fé em detrimento da razão, fé relacionada com o assunto, razão com o outro, ou seja, fé e razão, dogmas separados, dogmas diferentes. As propostas do liberalismo estão relacionadas a, olha a palavrinha-chave aqui, não intervenção na economia, relacionadas à oposição do mercantilismo e do absolutismo. A política iluminista atacava o poder absolutista, querendo um governo constitucional. Então, queria acabar com o império, queria acabar com os reis, com a igreja apoiando, e ter a questão de constituições de governo e que o povo iria eleger quem fosse ser os seus representantes. As ideias iluministas começaram a circular no Brasil porque o iluminismo chegou no nosso país. Estudamos sobre isso. Em Confidência Mineira, utilizaram o lema da Revolução Francesa com base no iluminismo: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essas ideias iluministas começaram a chegar no nosso país em Confidência Mineira, em Conjuração Baiana, fizeram parte, tiveram lemas e visões, pensamentos do iluminismo para serem colocados em prática no nosso país. Elas refletiam-se em vários campos da atividade e do conhecimento humano. Rousseau, filósofo europeu, foi o filósofo com pensamentos que incentivou a Inconfidência Mineira no nosso país. E um outro filósofo importante nessa questão iluminista tivemos Adam Smith, que ele defendia a liberdade econômica e individual, resultava em uma economia harmoniosa, justa e favorecendo o crescimento das riquezas da nossa nação. Então, eu vou limpar aqui para vocês, vão colocar pausa e copiar todas as informações mais uma vez, todos esses tópicos no seu caderno. Pronto, agora vocês têm todas as informações de revisão anotadas no seu caderno. Lembrando que no decorrer da aula foi informado um trecho para vocês, que esse trecho retirado da enciclopédia, do livro, da obra, vai ajudar você a responder uma das questões do nosso TD avaliativo. Lembrando que também tudo que é proposto na nossa aula de filosofia tem que ser enviado lá no Class. Então, você vai tirar foto das anotações que você fez da aula de hoje, aula de revisão, vai enviar no Class dentro do prazo de entrega, lembrando que elas têm pontuações. Você que está com alguma atividade atrasada, corre que ainda dá tempo. Tire as fotos e envie as atividades propostas. Lembrando que elas ajudam a calcular a sua média do bimestre. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no Class. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!